que era sobre o Apocalipse. Que é... Porque você falou que o último livro da Bíblia... É o Evangelho de João. É o Evangelho... Por que não é o Apocalipse? Porque o Apocalipse é o seguinte, o João, que escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Ah, foi ele que escreveu o Apocalipse. Escreveu o Apocalipse. Tá. Ou ele, ou um secretário dele, porque na tradição diz que ele tinha consigo um jovem chamado Próhoros. Próhoros era o que escreveu para João. E quando você compara o Apocalipse de João com o Evangelho de João, a gramática, a escrita é diametralmente oposta. Caramba! Aí muita gente fala o seguinte, é óbvio que não foi João que escreveu os dois. Não, é porque ele está pensando com a cabeça de hoje. Mas na época, como tinha o lance dos secretários, inclusive eu te mostrei aquela tabuleta romana que o secretário escrevia, na época bíblica ou na época greco-romana, autor e escritor não eram sinônimos perfeitos. Entendi. Por quê? Porque para escrever, gente, era muito caro. Então, quando eu tinha que escrever um livro, eu ia editar para um secretário. E o secretário, às vezes, colocava o que eu falei com as palavras dele. Se eu tinha um secretário mais culto, ele escrevia mais rebuscado. Claro. É como se nosso bate-papo aqui, você pede 2 pessoas para transformar isso num livro. Exatamente. Então, se tiver visões, dependendo da visão, exatamente. Né? Então, esse escreveu na Ilha de Patmos. João não morreu na Ilha de Patmos, como muita gente pensa. Ele foi liberto pelo imperador Ilha de Patmos Nerva. é onde? É no Mar Egeu. No Mar Egeu. Hoje Hoje pertence... é na frente da... Ali na Grécia, na região da Grécia, nas ilhas ali do Peloponeso ali. Tá. Então, hoje, a Ilha de Patmos pertence à Grécia, mas teve uma época que pertenceu à Turquia, quando a época do Império Otomano. Então, ela fica ali no Mar Egeu, a Ilha de Patmos, perto da cidade de Éfeso, que hoje é Kushadás, lá. E dessa ilha, o João sai, quando Nerva solta um indulto, permitindo a libertação de todos que foram presos na época de Domiciano, e ele volta para a cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra um ambiente ali que propicia ele escrever o Evangelho de João. E João dialoga demais com a filosofia ao escrever o Evangelho de João. Isso é muito legal, porque ali em Éfeso morou 500 anos aproximadamente antes de João um filósofo chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso. O rio não passa duas, não se pode atravessar 2 vezes o mesmo rio e tudo mais. Nós temos os fragmentos de Heráclito. E Heráclito para Éfeso era como se fosse, sei lá, Monteiro Lobato para Taubaté. É aquele cidadão de honra que mesmo anos depois da morte dele, todo mundo fica falando, nossa, fulano de tal foi daqui e tudo mais e tal. Então, o que acontece? O João foi dialogar com os escritos de Heráclito. Heráclito dizia que tinha uma causa primeira, isso até é engraçado, até falando isso com o Sérgio, porque os filósofos foram, não sei se você vai concordar com a minha fala aqui, os primeiros cientistas antes da ciência moderna. Ah, com certeza. Porque... Tanto que se você pegar até os caras antigos, filósofo, astrônomo, matemático, papapá, né? O filósofo era o exatamente, cientista, né? Porque ele sentava e debruçava em cima da physis, que era a natureza em grego, a palavra physis em grego é natureza, e ele queria entender qual seria o segredo da natureza. Aí você tem lá os pré-socráticos e tudo mais, que achava que era a água, o apeiron, o ar, o átomo. O átomo foi idealizado por Demócrito muito antes de existir a ideia de um microscópio. Eu já falava da partícula atômica, que hoje a gente sabe que pode ser divisível. Mas aí, nesse mundo, o Heráclito propôs que havia uma causa primeira que permitiu a existência de tudo o que há, mas essa causa primeira ela era tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que nós não poderíamos compreendê-la. Ela fala assim, a natureza ama ocultar-se. E essa causa primeira, que produziu tudo, mas ela está oculta, ela tem uma ponte com o que foi produzido, que Heráclito dizia que era o logos. Logos, em grego, significa verbo, palavra. Aí, o que chama atenção é que, como eles queriam descobrir o segredo da natureza, a palavra grega é a palavra arre. Arre, você pode traduzir como princípio ou principal. Você não fala, por exemplo, assim... A arqueologia estuda o princípio da coisa. Certo. Mas você fala também assim, o arqui-inimigo, o principal inimigo. Certo. Tá certo? Princípio e príncipe vêm da mesma raiz. Então, qual que é o princípio de todas as coisas? Aí o Heráclito falava, o princípio de tudo é o logos. O logos que causou tudo e é pelo logos que conhecemos o que não é conhecível. Certo. Aí o João começa o evangelho dele. No princípio era o logos. Heráclito estava certo. Só que João vai dizer mais que o Logos se fez carne e habitou no meio de nós, e João vai identificar Logos com Jesus de Nazaré. E aí começa o Evangelho de Jesus. Ou seja, João dialogou
do conhecido para o desconhecido, como eu estou fazendo com você aqui. Você falou, eu não entendo nada de Bíblia. Eu pego alguns pontos da sua área para poder ilustrar a Bíblia Sagrada. É o que o João fez. E o Apocalipse entra no quê? O Apocalipse entra no seguinte aspecto. Como João estava na ilha de Patmos, ele escreveu sobre as coisas que haveriam de acontecer e ele usou um estilo literário chamado Apocalipse. Apocalipse, antes de tudo, é um estilo literário. O que significa essa palavra Apocalipse? Em grego, apó é para longe de. Por exemplo, apóstolo, que foi enviado para longe, né? Os enviados, apóstolo. Quando você fala apoteótico, uma coisa que está muito longe da terra, está longe, distante. Apostasia, aquele que rompe, que apostata, que vai para longe. Então, aposta, porque falava aposta, o pessoal jogava os dados para longe. Então, E apóstolo é? Apóstolo é enviado, O enviado. que vai para longe. Tá. Então, apó significa para longe de, ok? Aí você pega a palavra calipto, significa sombra. Tanto é que eucalipto, em grego, boa sombra. Então, apocalipto, para longe da sombra, para longe das trevas. O que está longe da sombra está revelado, está à luz. Então, o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estava denunciando poderes que estavam no poder. Eu sei que é redundante, poderes que estavam no poder, mas a ideia é essa mesmo. O pleonasmo é proposital. Eram pessoas que estavam administrando e queriam impedir aquilo de chegar no povo. Então, eles escreviam de maneira codificada. Ao invés de falar de Roma, falava de uma besta, um animal feroz que surgiu do mar. É Roma. A besta do Apocalipse é Roma, é o Império Romano em todas as suas fases. A fase antiga e a fase atual. Porque o anticristo, na visão apocalíptica, é um advento do Império Romano com outra roupagem, com outro nome, com outras características, mas com a mesma filosofia, com o mesmo objetivo. O anticristo seria o quê, então? Um imperador romano? Mas não com o nome de imperador romano, mas certo. com a mesma filosofia do imperador romano. Porque o que é o Seria imperador ali romano? A relação. Exatamente, a relação. Você está entendendo? É como se eu falasse assim, o tablet... Hoje, então, o Apocalipse é contando a história de como que os romanos dominaram o povo ali. O povo ali, exatamente. Só que Era o fim daquele mundo deles. Daquele então. mundo deles. Só que, tá. como a gente que acredita na Bíblia como inspirada por Deus entende que tinha uma revelação divina, não foi João que tirou da cabecinha dele, ele contava aquela história que estava acontecendo de maneira codificada e mostrava profeticamente que essa história vai se repetir no futuro. Você entendeu? E que o anticristo virá no futuro, nos mesmos moldes do passado. Sabe aquela ideia do Cícero que falava Historia et magister vitae? A história é a mestra da vida? Então a ideia é essa. O passado... vou falar do Hatton. O presente é a chave do passado. Né? A profecia faz o contrário. O passado vai ser a chave do futuro. Porque a história vai se repetir. Então, o Apocalipse, a ideia é essa, é mostrar uma história que vai se repetir, mas vai culminar na intervenção divina. Tem um ar profético, então, nisso Tem aí. um ato profético. A diferença é essa. Esse é um ponto da Bíblia que eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu sei que muitos dos que estão assistindo a gente não acreditam em Bíblia. Então, estou falando do ponto de vista do que a Bíblia diz que ela é. Então, esse negócio de acreditar em Bíblia, aí tem um negócio para a gente falar. Porque, assim, não tem como você não acreditar, a gente está aqui, né? A gente conhece toda a história dos manuscritos do Mar Morto, não sei o quê. Então, meio assim, não tem como não acreditar que existiu um livro. Claro. Né? E uma história. Posso dar um exemplo rápido? Só para você... Não sei se a câmera consegue pegar essa câmera do meio aqui. Tem um tijolo aqui atrás da gente. Dá para pegar? Tá. Esse tijolo aqui é um tijolo original do templo de Esagila, na Babilônia. Eu fiz datação por termoluminescência nele, lá na USP. Esse é aquele do artigo. Aquele do artigo científico. Esse tijolo aqui, ó. Isso, prontinho. Ó. A galera tá vendo aqui, ó. De casa não vai dar para vocês verem, talvez, porque eu não sei se o zoom consegue pegar, mas tem 3 linhas escritas ali. O Sérgio não consegue ver aqui, escrita com cuneiforme. Direitinho. Isso está... E na primeira linha tem o nome de Nabucodonosor. Até por volta de 1856... muitos críticos da Bíblia diziam que Nabucodonosor nunca existiu, que era um mito da Bíblia. E que a Babilônia era um mito da Bíblia também. Mas Heródoto falava da Babilônia, né? Não, mas é mito, não existiu Babilônia. Por que não existiu? Porque ninguém encontrou.
a partir dos achados arqueológicos, encontraram inscrições como esta, que mostram que a Babilônia existiu. Hoje o sítio está escavado desde 1888. Ah, teve um tempo que você acreditou que a Babilônia nem tinha existido? Não, era um mito, era como se fosse Atlântida. Caramba. Você entendeu? É como se fosse Atlântida hoje. Não tem, esse é mito da Bíblia. Aí encontraram a prova. Hoje eu tenho, e aqui no museu tem uma prova da existência histórica de Nabucodonosor mencionada na Bíblia. Então o livro realmente, só para ilustrar, mas você pode continuar seu pensamento, é um livro que contou uma história de fato. Sim, não, é porque uma coisa é acreditar no livro, aqui existe a Bíblia e tal. Outra coisa são eu vejo desse jeito, são as interpretações que são dadas. E aí você pode questionar, pode duvidar a interpretação que alguém dá daquele termo. Isso é verdade. Aí, isso abre para discussão. Mas, igual você falou aí, o João foi lá e escreveu o Apocalipse, contando a história do fim do mundo deles ali, com os romanos chegando ali. Beleza. É mais ou menos o que você trabalha na ciência. Eu vejo um livro de geologia. Aí, o livro de geologia é a Bíblia. Você tem a Bíblia, você tem o livro de geologia. Por que isso é escrito na Bíblia? Porque você sai da Bíblia, você vai ver fora o que ela contou e vai ver as evidências dela, correto? Por que eu acredito no livro de geologia? Porque eu saio do livro de geologia, vou para fora e vejo lá o que o livro contou. Agora, assim como também na geologia tem as interpretações, a Bíblia também tem. Dúvidas, exatamente. Um duvida do outro, a Bíblia também tem. Certo. Agora, então você está vendo que Bíblia e ciência é muito parecida, o método científico é muito parecido. Né? A única diferença é que, no caso da Bíblia, entendendo que Deus inspirou esse livro, Deus olha a sinceridade da pessoa. Entendi. O equívoco quando a pessoa tem um equívoco, mas ele está sendo honesto, ele está sendo... Quem sou eu? Eu tenho muita convicção. É como você. Você pode falar assim, olha, eu aprendi isso até com você. A gente está falando sobre a origem do universo. Eu gostei e repeti isso e dou sempre o crédito. Modelos. Isso. São os modelos. Big Bang é um modelo, há outros. Um astrofísico. O Jaime vai ter um modelo, vai ter um astrofísico que vai duvidar do Jaime aqui, tudo bem. São modelos. Agora, tem aqueles que são ridículos, você vê que não tem sentido nenhum, é coisa da cabeça do cara. Tem aqueles que procedem, tem aqueles que falam assim, olha, ele responde essa parte, mas tem aquele ponto ali. E na Bíblia a mesma coisa, só que a Bíblia tem um diferencial. Eu tenho que respeitar a sinceridade do outro, mesmo que eu esteja convicto do meu modelo. Entendi. Você entendeu? E é isso que, às vezes, essa parada que muita gente não entende na Bíblia, e eu fico muito triste, Sérgio, eu falo aqui sem medo de ser feliz. Tem muitas pessoas, não estou falando que é o seu caso, mas tem muitas pessoas que são ateus graças aos representantes de Deus. Os advogados de Deus. Você entende? Nada contra a Cíntia é a sua esposa que é advogada, mas nada contra os advogados, mas Deus não precisa de advogado. E se Deus precisasse de advogado, ele teria nomes melhores do que o Rodrigo. Mas hoje tem muita aí no mundo religioso, nas diferentes igrejas e principalmente na internet, uma galera que quer ser o advogado de Deus. E ele quer defender Deus com a mesma oratória e recurso de um advogado perante um tribunal. E aí ele acha que ele tem uma procuração de Deus para ser o representante legal de Deus. Isso é muito complicado. Então, o que eu acho que tem que ter é aquele respeito de... Se eu fosse um astrofísico e tivesse um modelo cosmológico diferente... do Sérgio aqui, o Sérgio, olha, Rodrigo, eu acho que esse modelo aqui é o universo inflacionário, eu acho que não, que então, beleza, tranquilo. Mas às vezes o religioso não, ele quer destruir o outro, ele quer acabar com a reputação do outro, ele quer... Isso é muito chato. E tem muita gente que está ateu. Você que está me assistindo agora, estou falando com a galera aí que é religiosa, tá bom? Câmera da verdade aqui, ó. Tem muita gente que está ateu por sua culpa. Porque se Deus é amor, e você não está demonstrando amor pelo seu semelhante, você está convertendo muito ateu para o ateísmo. Desculpa esse desabafo aqui, mas eu fico chateado com isso. A gente tem que ter a convicção religiosa. Eu tenho a minha religião, minha convicção, mas com respeito pelo outro. Vou dar um exemplo para você. Eu não sou testemunho de Jeová. Eu não concordo com a interpretação bíblica das testemunhas de Jeová. Eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito na Trindade, a testemunha de Jeová não. A Testemunha de Jeová acredita numa data de 1914, eu acredito não. O Testemunho de Jeová... é o quê? Eles acreditam que é o Armagedon, o início do Armagedon. Isso passou por várias alterações. Armagedon seria o quê? É o Batalha do Tempo do Fim.
Esse Testemunho de Jeová. O fim do mundo, né? O fim do mundo, exatamente. É o fim do mundo. Lógico. Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, eu dou o sangue. Então, tem várias coisas nas Testemunhas de Jeová que eu discordo da interpretação bíblica delas. Porém, isto posto, quando eu vou estudar a história do nazismo, eu tenho que admitir que da minha igreja adventista do sétimo dia, teve muita gente que calou a boca para Hitler para não ter problema, transgrediu até o Shabat, que é um dia sagrado para nós, para não ter problema com Hitler, enquanto tinha Testemunho de Jeová, para não ceder à fé dele, estava morrendo no campo de concentração. Aí agora eu vou falar que aquele Testemunho de Jeová que morreu no campo de concentração, ele é um ridículo, ele é um idiota, só porque ele tem uma interpretação que eu considero equivocada. Quem julga os corações é Deus. Sim. Graças a Deus também, para não parecer que eu estou pejorando minha igreja, também tive adventistas que salvaram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem adventista que tem árvore lá, lá no Yad Vashem, lá em Israel. Já ouviu no Hotel Ruanda? Que aquele cara salvou um monte de gente, era um adventista do sétimo dia. Aquele Até o Último Homem, o Desmond Doss, também era um adventista do sétimo dia. Então, o que eu olho? Minha igreja, em termos de organização social, tem alguns adventistas que eu falo, poxa, que legal que esse cara faz parte da minha igreja, dá até orgulho. Eu falo, ele é da minha igreja. E tem uns que não vergonha. E na Testemunho de Jeová também, na católica, na Seixa Noé, na batista, e no ateísmo. Tem ateus que você consegue conversar e tem ateus que são chatos. Até o meu amigo lá, o Luiz Saião, ele fala que tem os xiitas e os chatos, né? Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte, acredite no que você acreditar, desacredite no que você desacreditar, mas sempre com respeito pelo seu semelhante. E eu termino minha fala aqui para não ficar muito prolixo. Tem uma frase, ela foi atribuída a Santo Agostinho, mas eu nunca vi essa fonte original da frase. Certo. Então, eu não posso afirmar que é de Santo Agostinho, mas a frase diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Naquilo que é essencial, não pode ter a minha opinião, é do Sérgio. Por exemplo, se a gente estivesse discutindo aqui violência contra a mulher, não existe opinião a esse respeito, é condenação. Claro. Não tem como, não, eu acho que pode bater em mulher, desculpa, isso aí não está para colocar na mesa e ser respeitado. Então, no essencial, temos que rezar o mesmo terço. Um ateu e um crente, um ateu e um não católico cristão rezando o mesmo terço. Violência contra a mulher, não está em discussão. As áreas que não são essenciais, vamos deixar cada um tomar a sua opinião e em tudo caridade. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas crer em Deus é uma área essencial. É verdade. Mas aí eu deixo o coração dele com Deus. Lembrem, eu estou aqui para testemunhar de Deus, não para ser o advogado de defesa dele.